Em Mateus, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e seus discípulos vieram a ele em particular, perguntando quando o fim dos tempos aconteceria e que sinais acompanhariam sua vinda. Jesus passa a responder às suas perguntas e falar sobre os sinais a se observar. A Bíblia descreve o fim dos tempos como a conclusão do atual sistema das coisas, os últimos dias ou o tempo do fim. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia nos fala sobre os últimos dias e os tempos terríveis que virão. Ela afirma que nos últimos dias virão tempos perigosos de grande estresse e problemas, dias duros que serão difíceis de suportar. Ao lermos o capítulo, vemos que nos últimos dias haverá uma total rejeição de Deus neste mundo. Qualquer coisa que a palavra de Deus representa será rejeitada. As pessoas vão querer ouvir o que querem ouvir, preferindo um evangelho que prega a materialidade em vez de uma vida sacrificial. Mas sabemos que precisamos do evangelho puro, que penetre em nossos corações e desafie todo comportamento pecaminoso em nossas vidas. E como cristãos, temos a missão de espalhar as boas novas de Jesus Cristo para todas as pessoas. Em Mateus 24:14, Jesus diz que o sinal final do fim dos tempos é a pregação do Evangelho a todos os povos. Isso não significa necessariamente levar o Evangelho a todas as pessoas na terra, mas significa ter um testemunho cristão viável dentro de cada etnia e grupo de pessoas. Então, o que isso significa para nós como cristãos? Temos a responsabilidade de compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com todos os que entramos em contato. Devemos viver nossas vidas de tal maneira que reflitamos o amor e a luz de Jesus. E devemos orar também pela salvação dos que estão ao nosso redor, crendo que Deus pode fazer o impossível. Lembre-se, não precisamos ter medo do fim dos tempos, porque sabemos que o nosso Deus é soberano e está no controle. Nós só precisamos manter nossos olhos fixos em Jesus e viver nossas vidas para a sua glória. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, pinta um quadro bastante sombrio da sociedade em colapso, com pessoas se tornando traiçoeiras, caluniadoras e completamente sem autocontrole. É um mundo onde os absolutos morais são ignorados e todos fazem o que é certo aos seus próprios olhos. Porém, não é apenas o mundo fora da igreja que pode ser um desafio. Nestes últimos tempos, as lutas mais difíceis que enfrentaremos podem vir de dentro da Igreja de Deus. É por isso que Paulo nos adverte em 2 Timóteo sobre o estado dos tempos e nos exorta a permanecermos fiéis e fortes. Ele sempre diz, mas perceba isso, ou entenda isso. Há coisas das quais precisamos estar cientes na igreja se quisermos permanecer fortes em nossa fé. Não podemos nos dar ao luxo de ficar desiludidos ou cair porque não reconhecemos o que está acontecendo ao nosso redor. A boa notícia é que podemos nos unir como uma comunidade de cristãos, apoiando e encorajando uns aos outros. E com a força de Deus podemos enfrentar qualquer desafio que surja em nosso caminho. Então vamos continuar pregando o Evangelho, vamos continuar apoiando uns aos outros e vamos manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No fim dos tempos, seremos tentados por rebeldes religiosos. Essas são pessoas que podem parecer boas por fora, mas por dentro, seus corações estão cheios de pecado e engano. Elas podem até citar as Escrituras, mas suas ações falam mais alto que palavras. Na verdade, a Bíblia nos adverte, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, para não nos envolvermos com essas pessoas que têm aparência de piedade, mas negam seu poder. Estamos vivendo na era dos rebeldes religiosos, onde muitas pessoas fazem as perguntas certas, mas seguem todas as respostas erradas. Mas como verdadeiros seguidores de Cristo, precisamos ser sábios e edificar nossa fé sobre uma base sólida. Em Mateus 7, Jesus nos diz que quem ouve seus ensinamentos e os segue é como uma pessoa que constrói uma casa sobre rocha sólida. Mesmo quando vierem as tempestades da vida, nossa fé permanecerá firme, porque está enraizada na verdade de Deus. Mas quem ouve seus ensinamentos e não os obedece é como uma pessoa que constrói uma casa na areia. Quando as tempestades da vida vierem, sua fé desmoronará, como uma casa com alicerces fracos. Ao olharmos ao redor do mundo hoje, podemos ver muitos sinais do fim dos tempos
sobre os quais Jesus e o livro do Apocalipse nos alertaram. Um sinal importante é o surgimento de guerras e conflitos entre nações. Em Mateus 24:7, Jesus profetizou que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Podemos ver isso acontecendo hoje, com guerras ameaçando nossa sociedade e até mesmo com a invasão russa da Ucrânia. Outro sinal do fim dos tempos é a fome. Embora ainda não esteja no estágio do fim do mundo, podemos ver os efeitos da escassez de alimentos no aumento dos preços, da comida que comemos e na secagem dos oceanos e desertos. Apocalipse, capítulo 6, versículos 5 e 6 diz: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem! Então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio de 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Essa palavra fala de um cavaleiro simbólico que representa a fome em grande escala. Mas como cristãos, somos chamados a ter fé e confiança em Deus, que nos guiará e direcionará nossos caminhos. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio conhecimento. Submeta-se a Ele em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Portanto, vamos nos apegar à nossa fé e construir nosso alicerce na verdade de Deus, mesmo em meio a esses tempos difíceis. Devemos confiar no Senhor para nos guiar em todas as tempestades, sabendo que Ele está conosco a cada passo do caminho. É incrível pensar em como podemos nos voltar para Deus em tempos de dificuldade, e Ele estará lá para nos ajudar. Mas e aqueles tempos difíceis, sobre os quais somos advertidos na Bíblia? Como podemos nos manter fortes e manter nossa fé durante as épocas de maior perigo? Como cristãos, sabemos que enfrentaremos desafios neste mundo. O próprio Jesus nos alertou que haveria terremotos e outros desastres naturais em diferentes partes do mundo. Vimos isso em primeira mão com eventos recentes que causaram tanto sofrimento e perda de vidas. Mas e quanto aos desafios espirituais que enfrentaremos? Paulo nos diz em 2 Timóteo que nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos terríveis, perigosos e até violentos. É um pensamento assustador, mas não devemos nos surpreender quando enfrentamos adversidades. Na verdade, podemos nos consolar sabendo que essas provações não são uma surpresa para Deus. Ele nos alertou sobre elas com antecedência e também prometeu estar ao nosso lado quando mais precisarmos dele. Podemos clamar a Ele em oração e confiar que Ele nos livrará de todos os nossos problemas. Mas aqui está a condição: precisamos buscar a justiça para receber a ajuda de Deus. Se estivesse com problemas e precisasse de alguém para te ajudar, você não gostaria de recorrer à pessoa mais capaz e confiável que conhece? É assim que nos voltamos para Deus. Quando buscamos a retidão e nos esforçamos para viver uma vida que honre a Ele, estamos construindo um forte alicerce de fé no qual podemos confiar em tempos de dificuldade. E quando clamamos, Ele nos ouve e nos livra de todos os nossos problemas. Então hoje, vamos nos encorajar com o Salmo 34 e lembrar que o Senhor está sempre ouvindo o clamor de seus justos. Vamos continuar a buscar a retidão e construir um forte alicerce de fé no qual podemos confiar, mesmo em meio a tempos difíceis. Como povo de Deus, temos o privilégio de invocá-lo em tempos de dificuldade. É incrível saber que o Criador do Universo quer nos ouvir e está disposto a nos ajudar em nossos momentos de necessidade. No entanto, ser o povo de Deus não significa que somos perfeitos ou que temos tudo sob controle. Significa simplesmente que nosso desejo é buscar a retidão e segui-lo, e não os caminhos do mundo. Sabemos que a Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá muitos amantes do dinheiro na igreja. Infelizmente, já estamos vendo isso acontecer. A igreja se transformou em um lugar de compra e venda, e não é isso que deveria ser. De fato, o próprio Jesus entrou no templo e expulsou todos os que compravam e vendiam, dizendo que sua casa deveria ser uma casa de oração, não um covil de ladrões. Precisamos lembrar que somos chamados para trazer pessoas para a casa de Deus e não nos isolarmos delas. O amor ao dinheiro pode ser uma coisa perigosa e é algo que precisamos estar cientes.
É fácil se envolver em busca de dinheiro e status, mas precisamos lembrar que não é isso que importa. Muitos vão usar a religião para ganhar dinheiro, mas precisamos tomar cuidado para não cair nessa armadilha. É como 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 ao 10 diz: Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vêm as invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comidas e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Outra coisa da qual precisamos estar cientes é a ostentação. Aqueles que amam a si mesmos sempre se vangloriam de si mesmos, do seu dinheiro, de sua educação e até mesmo de sua fé. Eles se vangloriam de suas doações, devoção e experiências espirituais, entre aspas. Esse tipo de comportamento não agrada a Deus. O orgulho é a motivação interna que leva as pessoas a se gabar e é algo contra o qual precisamos nos proteger. Precisamos lembrar que tudo o que temos é um presente de Deus e devemos usá-lo para glorificá-lo, não a nós mesmos. Então, enquanto navegamos nestes tempos difíceis, vamos nos lembrar de permanecer fiéis à palavra de Deus e não nos deixar influenciar pelas coisas deste mundo. Vamos confiar em sua provisão e nos contentar com o que temos, e não vamos nos gabar de nós mesmos, mas em vez disso dar glória a Deus por tudo que Ele fez por nós. É como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, e diz: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Estamos nos últimos dias, os dias antes da volta de Jesus para levar os verdadeiros cristãos para o céu com Ele. Se há algum momento para estar em alerta, esse momento é agora. Tudo que Jesus e a Bíblia dizem que aconteceria antes que Ele volte está sendo cumprido bem diante de nossos olhos. Não há dúvida de que a palavra de Deus e suas profecias sempre estiveram certas. Somente aqueles cujos olhos foram abertos pela luz da verdade poderão ver. Todas as outras informações desta mensagem só podem ser compreendidas e úteis para a pessoa que está em Cristo e não para uma pessoa sem Ele. Se você ainda não entrou em um relacionamento com Jesus, não há melhor momento para fazer isso do que agora. Você nem precisa terminar de ouvir essa mensagem. Faça isso aí, onde você está agora. Pause essa mensagem e convide Jesus a entrar em sua vida para se tornar o seu Senhor e Salvador. Ele não está pedindo pessoas perfeitas que resolvem suas vidas antes de serem salvas. Ele já disse que todo aquele que crer em sua obra de redenção para a humanidade e clamar a Ele, será salvo. É o que está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É muito simples. Eu encorajo você a fazer isso imediatamente e, em seguida, continue ouvindo esta mensagem urgente sobre os sinais que todo verdadeiro cristão deve procurar antes da volta de Jesus. Veja, a vinda de Jesus Cristo de volta à Terra como Rei para arrebatar seu povo santo é uma mensagem de terror para qualquer um que ainda não entregou sua vida a Ele com fé.
No entanto, para os que são cristãos verdadeiros e estão genuinamente caminhando na graça e na misericórdia de Deus, esta é uma mensagem de esperança e boas novas. Todos os dias, quando você liga a TV ou a tela do computador, as notícias ruins continuam confirmando cada palavra de Deus sobre a vinda de Jesus. E Jesus já nos disse isso em Mateus capítulo 24, versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Portanto, quando você ouve os apóstolos em suas cartas à igreja, nos alertando para estarmos sempre alertas e vigilantes, para que não sejamos pegos desprevenidos por aquele grande dia do Senhor, eles estavam nos lembrando do que Jesus já disse. Esses sinais precederão e serão a prova de que ele está prestes a aparecer e levar sua igreja com ele. Você deve ter cuidado para não ficar para trás por estar despreparado por estilos de vida irresponsáveis ou pelo engano deste mundo para fazer você andar fora da fé que professa. Tendo dito isso, quais são os sinais que todo verdadeiro cristão deve procurar antes da vinda de Cristo? Aqui estão alguns deles. Pessoas virão falsamente em nome de Jesus. É errado sair e pregar como um servo de Deus e mensageiro de Jesus? Não, não é. No entanto, Jesus nos alertou que nos dias anteriores à sua vinda, haveria uma onda enorme de pessoas que falsamente afirmam ser de Deus, mas na verdade são lobos em pele de cordeiro. Veja o que diz Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A principal tarefa dessas pessoas é enganar e desviar o povo de Deus. Portanto, é importante que você leve a sério as palavras de Jesus. Fique atento a isso e certifique-se de não ser enganado. Desde os dias dos apóstolos na igreja primitiva, já vimos esses falsos mestres surgindo. Essas são pessoas que colocam seus próprios interesses acima de Deus. Elas não se importam com sua alma e não ensinam a verdade. Elas mentem ou ensinam meias-verdades que são revestidas de hipocrisia e corrompem as almas de seus ouvintes. Elas lideram com exemplos ruins e vergonhosos e tentam justificar isso utilizando versículos da Bíblia fora de contexto. Essas pessoas redefinem o que é santidade e pureza, tolerando o que Deus proíbe e desencorajando o povo a fazer o que Deus instrui. Jesus disse que quando você as vir surgindo em grande número, saiba que sua volta está cada vez mais próxima. Guerras e rumores de guerras aparecerão. Este é um grande sinal. Vivemos em uma época de constante medo da guerra. Muitas nações implodiram devido a guerras civis. Muitas outras estão vivendo no limite porque ninguém pode dizer o que instigaria outro país a iniciar uma guerra. Mais e mais nações estão se unindo para formar alianças contra outros grupos de nações com suas próprias alianças. E é quase como pensar onde isso tudo vai parar. Bem, eu vou te dizer. Jesus nos disse que esse tempo um dia chegaria. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Este é um sinal da vinda de Jesus. Pode parecer apenas mais uma era de guerras, mas não é. Além de apenas uma era, o verdadeiro cristão deve vê-la como um lembrete de que Jesus está voltando. Então, ao invés de se juntar àqueles que estão apenas falando sobre as últimas notícias e alianças políticas, reclamando do governo e julgando qual nação venceria ou tomaria o poder mundial, você deve estar preparado em seu coração para o dia em que o Senhor Jesus será reconhecido publicamente, até pelos que não creem, como o verdadeiro Rei dos Reis. Escassez de alimentos, terremotos e outros desastres naturais ocorrerão. Vemos este sinal hoje mais do que nunca na história. Isso se tornou uma norma, tanto que alguns meios de comunicação e imprensa nacionais e internacionais não mais tratam isso como notícia. Terremotos, tragédias e crises econômicas e alimentares, especialmente para aqueles afetados por desastres naturais, são sinais
que Jesus afirmou que precederiam a sua volta. Está em Mateus, capítulo 24, versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Pode não ser o fim do mundo ainda, mas é um marcador de que estamos nos aproximando do grande dia do Senhor e, portanto, devemos nos preparar. Outro sinal a ser observado antes da vinda de Cristo é a intensa perseguição ao povo de Deus. Embora a perseguição à fé cristã sempre tenha sido uma ocorrência regular na história, antes da vinda de Jesus haverá um aumento na intensidade da perseguição aos cristãos como nunca antes. Na verdade, governos, sociedades e quase todos ao redor dos que creem se voltarão contra nós antes que Jesus volte. Isso está em Mateus, capítulo 24, versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Já estamos vendo isso em alguns países, regiões e em comunidades sociais e políticas. Não se engane quando tentarem fazer leis para isso. A verdade é que isso é um ataque direto aos santos de Deus, um sinal que nosso Senhor disse que precederia sua vinda. Muitos cairão da fé e até mesmo alguns cristãos se voltarão uns contra os outros. Isso já está acontecendo ao nosso redor. Cristãos estão divididos sobre o que acreditar e como viver. Muitos confundiram sua fé com os elementos deste mundo e esqueceram quem costumavam ser e o que professavam. Você pode olhar para alguns deles e perceber que já deixaram sua fé para trás e seguiram o caminho do mundo. Jesus já nos disse que quando os problemas ou distrações deste mundo afastassem muitos da fé, isso seria um sinal de que o final dos dias se aproxima. Isso é descrito em Mateus capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Este não é o momento de brigar, querido filho de Deus, mas de guerrear contra o reino das trevas, tentando roubar seu irmão ou irmã da fé. Haverá aumento da maldade e do egoísmo no mundo. O tipo de atrocidades e violações da palavra de Deus que vemos hoje como nunca antes são sinais que Jesus disse que precederiam sua vinda. Os verdadeiros cristãos devem estar atentos a eles. Irmãos e irmãs traindo uns aos outros, pessoas se voltando contra si mesmas por algum ganho, pessoas machucando outras pessoas inocentes apenas para se sentirem bem, e todo tipo de coisa já está acontecendo. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12, que este é um sinal a ser observado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O último sinal são as boas novas e a esperança de todo cristão que antes da vinda de Jesus, o evangelho será pregado em todo o mundo e a igreja começará a ter mais avivamentos do que retiros. Vemos isso em Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Esta é uma boa notícia porque Deus está se movendo poderosamente através de seus filhos e filhas em vários lugares do mundo e alcançando as almas perdidas e quebrantadas para Cristo. Cada vez que você e eu compartilhamos o Evangelho nas redes sociais, nas ruas, nas aldeias e por todos os meios necessários, nós mesmos estamos agindo como sinais, acelerando a vinda de nosso Senhor. Jesus disse que quando este Evangelho for pregado por toda a terra, o fim chegará. A boa notícia sobre isso é que no final de tudo, Deus ainda vence. Não há como o reino das trevas vencer nesta missão. Sim, haverá momentos difíceis. Sim, haverá vítimas. E sim, parece que o diabo está vencendo, mas a verdade é que no final, Jesus diz que não devemos desanimar, porque ele já conquistou a vitória. O diabo no inferno não pode impedir a volta do Senhor, e nenhum demônio ou espírito maligno pode impedir a vitória de Deus. Daí vêm as palavras de Jesus em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O propósito de ficar atento a esses sinais não é se assustar ou entrar em pânico, mas ter a paz de que um dia em breve seu Senhor e Mestre aparecerá e trará paz eterna
para todos os que o invocarem de maneira sincera e fiel. Que a sua alegria seja multiplicada, meu amigo e minha amiga. Você está do lado vencedor. Sua esperança é certa em Jesus. Portanto, fique firme e peça a Deus que te dê graça pelo Espírito Santo para continuar na fé até o fim. E que esse dia abençoado nos encontre esperando o Senhor e entrando em seu descanso quando Ele aparecer. Este é um grande aviso de Deus para as pessoas nestes últimos dias. À medida que nos aproximamos do dia em que Cristo retornará à terra para levar os santos para estar com Ele no céu, seguido pelo próprio fim do mundo, o mundo passará por muitas coisas. O diabo sabe que seu tempo é curto, então ele vai tentar tudo o que tem em seu arsenal para tentar e influenciar o povo de Deus. Neste vídeo, compartilharei algumas dessas coisas com você para te encorajar a se manter firme. No dia da ascensão de Jesus, anjos apareceram e disseram aos discípulos que tudo o que Jesus disse era verdade e que, assim como ele prometeu, um dia ele voltaria. É o que diz Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. E o próprio Senhor Jesus disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12: Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Muitas pessoas ainda não acreditam que Jesus voltará. Alguns até deixaram a fé porque o diabo conseguiu convencê-los de que não há céu nem inferno e que Cristo não vem. Este não é o momento de abrir mão da fé, mas o momento de se manter firme e ainda mais forte para que o inimigo não roube sua fé. Aqui estão algumas das coisas que você notará antes da volta de Cristo. O pecado e as abominações ocuparão o centro das atenções. Não é mais novidade como certas coisas consideradas abominações na Bíblia tornaram-se normais hoje. Coisas que costumavam ser desaprovadas anos atrás e coisas contra as quais a Bíblia advertiu agora se tornaram normais. A mídia promove o pecado. As indústrias da música e do cinema, a moda, as TVs e até mesmo as escolas agora fazem o mesmo. Tudo está confirmando o que a Bíblia já diz. Se você olhar ao seu redor, pode parecer que estamos vivendo nos dias de Noé novamente. Aqueles que defendem a normalidade e a obediência à Bíblia são chamados de loucos, atrasados, preconceituosos e até condenados. Mas Jesus já nos alertou em Mateus capítulo 24, versículos 37 ao 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O mundo chegou a um lugar onde a normalidade é ofensiva. Estar bem com Deus se tornou um crime, e defender a ordem de Deus pode te colocar sob ataque de muitos. O pecado agora está sendo recompensado e celebrado em todo o mundo. É a escuridão que o profeta Isaías profetizou que cobriria a terra. Porém, no meio da escuridão, você e eu, como santos, devemos continuar brilhando como as luzes que somos em Cristo. O eu será exaltado. Este é um dos pontos centrais do engano moderno sobre o qual a Bíblia nos alertou. O nível de egoísmo e egocentrismo no mundo de hoje nunca foi visto na história. É a principal raiz do pecado e das atrocidades no mundo como o conhecemos. Onde Jesus e a Bíblia dizem que devemos amar os outros, o eu diz que até que você esteja satisfeito em amar a si mesmo, você não deve amar os outros. Quando a Bíblia diz que devemos ser os guardiões de nossos irmãos, o ego procura receber e ficar satisfeito somente quando consegue o seu próprio guardião.
A Bíblia diz que um dos sinais que precederão a vinda de Cristo é que o eu, o amor a si mesmo e o egoísmo em todas as suas formas ocuparão o centro das atenções. Quando você olhar para a palavra de Deus, verá Jesus dizer que o amor é o cumprimento da lei. Isso significa que quando anda no egoísmo, você cometerá todas as atrocidades da vida. Mas quando anda no amor, você pode se colocar no lugar dos outros, colocar Cristo em primeiro lugar e colocar os outros antes de si mesmo. Isso não significa que você tem que jogar sua vida fora. Não. Significa simplesmente que você se humilha sob a poderosa mão de Deus para ser seu instrumento para levar a luz aos outros. Significa simplesmente que você encontra sua integridade em Cristo e está disposto a viver por algo mais do que você mesmo. Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não caia na tentação do egoísmo, querido cristão. O amor ainda é o caminho de Cristo. Continue firme nele. O amor de muitos cristãos se tornará frio e tímido. Jesus disse com razão que porque o pecado se tornará normal e reinará em todo o mundo, o amor de muitas pessoas esfriará. É como está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 12 ao 14. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Uma das últimas armadilhas do diabo nos últimos dias antes da vinda de Cristo é a influência do pecado no amor e no fervor dos cristãos. Hoje, muitos cristãos estão aceitando e se acomodando com o caminho do mundo, porque não querem ser atacados ou ser rotulados como estranhos. Mas a verdade não pode ser ridicularizada. Você deve tomar sua posição, meu amigo e minha amiga. Você não pode servir ao diabo e servir a Deus ao mesmo tempo. Chame o que Deus chama de pecado exatamente como Ele chama, e chame o que Ele chama de bom da mesma forma. Além disso, outra razão para a frieza dos cristãos é que muitos deles se alimentam dos elementos deste mundo. Eles absorvem as ideologias do mundo e tentam misturá-las com as Escrituras. Portanto, cristãos fortes não estão sendo criados para defender a bondade e a sobriedade. A oração não é mais encorajada e os cristãos são incapazes de declarar corajosamente o Evangelho de Jesus. Não caia nessa armadilha, meu amigo e minha amiga. Peça que o Senhor te fortaleça e libere o fogo do Espírito Santo sobre você. Peça que no meio da escuridão você seja a luz que brilha. Onde outros estão escondendo o seu fogo, sejamos ousados para queimar, não importa o custo. As ofensas serão abundantes. Este é um segmento do ponto anterior. Enquanto os cristãos continuarem cedendo ao mundo, eles continuarão esfriando, e quando esfriarem, eles se abrirão para as ofensas. As ofensas não são apenas produtos de problemas, mas também da decadência. Quando as pessoas se acostumarem, ou quiserem se acostumar com o erro, elas começarão a se ofender com aqueles que dizem a verdade. Um sinal da decadência na sociedade de hoje é a taxa em que qualquer coisa pode parecer ofensiva. Jesus disse que as ofensas virão, mas bem-aventurados serão aqueles que não se escandalizarem nele. O mundo nunca vai gostar ou nos querer, mas sabemos que eles precisam de nós. E enquanto estivermos no mundo, devemos continuar a ser a luz. Muitos, incluindo os cristãos, se voltarão contra você. Você não deve ceder às queixas ou ofensas. Você deve continuar andando em amor e perdão por causa de Cristo e seu amor. Os falsos mestres se multiplicarão. Mais uma coisa que ocupará o centro das atenções nestes últimos dias é a multiplicação de falsos pregadores. Jesus disse que isso aconteceria. Alguns dirão que o Salvador já está aqui, enquanto alguns dirão que sabem quando o Salvador deve vir. Outros dirão que nem Salvador há. Alguns pregarão uma falsa mensagem da graça
que permite que as pessoas pequem para o contentamento de seus corações, sem consideração por Deus. Outros pregarão uma falsa mensagem de obras, que invalida a graça de Deus. A Bíblia nos diz que os falsos profetas se multiplicarão nos últimos dias como um sinal de que Jesus está voltando. Não caia na armadilha de nada que não esteja alinhado com a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus e viva por ela você mesmo. Não deixe ninguém te intimidar ou te influenciar a aceitar o que não está de acordo com essa palavra. Além disso, confie no Senhor para te proteger da armadilha do orgulho, sentindo que já viu de tudo e não precisa aprender mais nada. Essa armadilha é uma das maneiras de andar no erro. Somos todos alunos do Espírito Santo e continuaremos aprendendo a seus pés até que Jesus venha. O mundo não tem consideração nem temor pelo julgamento vindouro, mas não devemos ser ignorantes. Jesus veio para morrer para que todos os que creem e o aceitam possam escapar do julgamento eterno que aguarda todos os que morrem sem redenção. Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 ao 11. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não paremos de espalhar a mensagem de Jesus em todas as oportunidades possíveis e com todos os recursos à nossa disposição. O inferno não é um lugar para ninguém passar a eternidade. Se você ainda não entregou seu coração a Jesus, a hora é agora. Não espere mais um segundo. Chame por Ele agora e peça que Ele venha governar em seu coração enquanto você toma a decisão de segui-lo até o fim. Lembre-se que Jesus disse que quem o nega ou se envergonha dele também será negado diante do Pai. Embora esse dia seja uma surpresa para o mundo, todo filho de Deus deve viver cada momento se preparando para a chegada de nosso Senhor e Salvador. Continue firme e forte, meu amigo e minha amiga. Em breve veremos o Senhor em sua glória. Não perca sua posição por nada, para que no final você esteja entre os que serão salvos. A crescente hostilidade do mundo para com Israel é evidente nos acontecimentos e manchetes atuais. Os conflitos em curso na região, incluindo o conflito Israel e Palestina, e as ameaças representadas pelo Irã, são reflexos das tensões proféticas descritas na Bíblia. No entanto, independentemente de tudo isso, há esperança para Israel, tal como Deus disse em Isaías, capítulo 45, versículo 17. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Nesse vídeo, aprofundaremos as características extraordinárias de Israel e como a sua existência, lutas e triunfos são sinais que confirmam as profecias do fim dos tempos. Exploraremos a perseguição e a intensificação do ódio mundial contra os judeus como indicadores da aproximação do fim dessa era. Israel não é apenas mais uma nação, é uma terra onde o destino divino e a história humana se cruzam. A história de Israel é de resiliência, fé e cumprimento de antigas profecias. Desde as suas raízes bíblicas até os desafios modernos, Israel permanece como um testemunho da fidelidade e soberania de Deus. O renascimento da nação em 1948, por exemplo, foi o cumprimento da visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos ganhando vida, descrita no livro de Ezequiel, capítulo 37. Esse evento milagroso marcou o início de uma nova era, que veria a reunião do povo judeu de todos os cantos da terra de volta à sua terra natal. Contudo, a existência de Israel não tem sido isenta de provações. A nação tem enfrentado oposição implacável, guerras e tentativas de minar a sua legitimidade. A intensificação da animosidade global contra Israel e o povo judeu é um sinal claro do fim dos tempos, conforme predito em Zacarias capítulo 12, versículo 3. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão
todas as nações da terra. Eu não sabia muito sobre Israel como nação fora da Bíblia até anos recentes. Se alguém tivesse me perguntado qual é a sua população, eu teria dito 200 milhões ou talvez mais. Fiquei surpreso quando descobri que era uma nação tão pequena que tinha menos de 10 milhões de habitantes. Foi aqui que comecei a refletir sobre muitas coisas. Como eles conseguem se estabelecer e florescer rodeados por nações maiores que querem que eles sejam eliminados do mapa? Como conseguem gerir a sua economia e construir uma sociedade melhor do que muitas nações que possuem mais recursos naturais e têm uma população mais numerosa do que eles? Por que muitas pessoas estão contra Israel em todo o mundo? Todas essas perguntas eram um desejo genuíno de entender e descobri que Deus já havia respondido isso em sua palavra. Veja, como eu disse antes, Israel não é apenas mais uma nação na terra. Não precisamos necessariamente olhar primeiro para Abraão para entender. Deuteronômio capítulo 14, versículo 2, diz isso claramente da boca do próprio Deus ao seu povo, lembrando quem eles realmente são. Diz assim: porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu próprio povo. Tome nota das palavras: e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes o seu próprio povo. Isso não é uma seleção natural ou uma eleição política. É uma aliança divina, um vínculo feito por Deus entre ele mesmo e a descendência de Abraão para ser seu Deus para sempre. Em um momento mostrarei a você a certeza de Deus sobre Israel e a garantia eterna de que ninguém poderá eliminá-los da face da terra, não importa quantas nações se levantem contra eles. Também mostrarei como todos os ataques a Israel são eventos proféticos que levarão ao aparecimento de Cristo e ao fim do mundo. Satanás reconhece essa eleição extraordinária do povo de Deus. Então, desde o início, ele vem constantemente levantando conflitos contra eles. No entanto, repetidamente, ele continua falhando. Por quê? Porque Deus prometeu que seu povo permanecerá forte e não será movido por ninguém. Ele estará sempre pronto para defendê-los. Meu amigo e minha amiga, a perseguição aos judeus ao longo da história e o aumento do antissemitismo nos últimos tempos são indicadores alarmantes de que vivemos nos últimos dias. Embora isso envolva atrocidades dolorosas, todas elas são um cumprimento de profecia, demonstrando a infalibilidade da palavra de Deus e encerrando as coisas no mundo como o conhecemos. A advertência de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 9, não se refere apenas aos que creem em Jesus, mas também aos israelitas como um todo. Pense dessa forma: todo aquele que crê em Cristo se torna espiritualmente uma semente de Abraão. Em outras palavras, essa pessoa se torna um judeu espiritual e participante da aliança de Israel, independentemente de sua nacionalidade. Como diz Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E Jesus nos disse que quando nos tornamos seus seguidores, ou seja, israelitas espirituais, o mundo que está sob o domínio do diabo nos odiará e nos perseguirá. Eles tentarão nos corromper ou nos destruir. Nos tornamos alvos ambulantes a partir do momento em que fazemos parte da família de Deus. Isso faz de nós pessoas más? Não. Isso significa que escolhemos incorretamente seguir a Jesus? Também não. Isso significa que nosso sofrimento nas mãos dos incrédulos e daqueles que nos odeiam afetará a nossa herança? Tão pouco. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dá conforto dizendo: considero que os nossos sofrimentos atuais não são dignos de comparação com a glória que será, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. As batalhas e confrontos espirituais que temos que enfrentar por crermos em Jesus não são nada comparados ao nosso destino glorioso em Cristo, desde que permaneçamos nele. Mas esse vídeo não é apenas sobre o nosso status como cristãos, mas como nossas vidas são um espelho de Israel.
Esta é a razão do ódio intenso e da perseguição que sofrem. Nós enfrentamos isso a nível espiritual e pessoal, mas eles sofrem em nível político nacional, pois eles são o povo da aliança de Deus, aqueles a quem Deus escolheu para chamar de seus e proteger. Agora, observe que todas as dificuldades, os ataques e as perseguições de Israel no passado e hoje são mencionados como parte de sua jornada eterna. No entanto, isso vai além deles. Israel é como uma lista de verificação, um checklist, um alarme usado para sinalizar diferentes eventos ou acontecimentos. Por exemplo, Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Israel é um dos muitos outros sinais, um dos principais, que Deus usará para desempenhar um papel significativo na sua agenda para o fim dos tempos. E como povo de Deus, devemos reconhecer isso, nos preparar e nos envolver nessa jornada. Como cristãos verdadeiros, devemos reconhecer que o papel de Israel no plano de Deus está longe de terminar. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26, falou de um tempo futuro em que todo Israel será salvo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. É que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Isso aponta para um evento significativo na profecia do fim dos tempos, quando o povo judeu reconhecerá Jesus como seu Messias. Hoje pode não parecer, mas a palavra de Deus, que nunca falha, fará com que isso aconteça. À medida que vemos que muitas pessoas já estão se voltando para Jesus entre os judeus, o tempo está cada vez mais próximo. Mas quais são alguns dos eventos que precederão essa ocasião importante, além de muitos se voltarem para Jesus? Como podemos discernir os sinais dos tempos da situação atual em Israel e no Oriente Médio? Um dos principais eventos proféticos que afetarão Israel é a ascensão de um líder poderoso, o Anticristo, que fará uma aliança com muitas nações durante 7 anos, conforme declarado no livro de Daniel capítulo 9. Esse líder inicialmente parecerá um pacificador, um amigo de Israel, mas acabará por quebrar a sua aliança e desencadear uma grande tribulação sobre o povo judeu e os cristãos em todo o mundo, como profetizado por Jesus no livro de Mateus capítulo 24, dos versículos 15 a 21. Outro evento profético que envolverá Israel é a invasão por uma coalizão de nações liderada por Gog e Magog. Quais são essas nações? A menção de Gog e Magog, juntamente com as nações que eles lideram, pode ser encontrada na Bíblia em Ezequiel capítulos 38 e 39 e também no livro de Apocalipse capítulo 20. Essas passagens são frequentemente objeto de interpretação e debate, mas são geralmente entendidas como representações simbólicas de uma futura coalizão de nações que virá contra o povo de Deus. Estas nações, que alguns estudiosos acreditam incluir a Rússia, o Irã, a Turquia, a Líbia, o Sudão e outros, atacarão Israel com um enorme exército numa tentativa de saquear os seus recursos e destruir o seu povo. Contudo, Deus intervirá de forma sobrenatural e destruirá esses invasores com fogo, granizo, terremotos e pestilências. A garantia de Deus para a preservação do seu povo nunca será quebrada. Ele disse em Isaías capítulo 41, dos versículos 11 ao 13: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Embora tenhamos agora o conflito palestino, surgirão mais agressões de outras nações para tentar derrubar Israel. Tudo isso cumprirá o que Deus já disse sobre o seu povo antes do aparecimento de Cristo. Um terceiro evento profético que impactará Israel
é a batalha do Armagedon. Este será o confronto final entre as forças do bem e do mal no final do período da tribulação. O anticristo e seus aliados reunirão os seus exércitos para travar uma guerra contra Jesus Cristo e os seus seguidores num lugar chamado Armagedon. Lá, Jesus derrotará seus inimigos com uma espada afiada que sai de sua boca, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 29, versículos 11 ao 21. Meu amigo e minha amiga, esses eventos podem parecer distantes ou improváveis para algumas pessoas, mas são baseados na palavra infalível de Deus e em seus propósitos imutáveis. São também consistentes com o que vemos acontecer no nosso mundo hoje. Crescente hostilidade para com os judeus, escalada das tensões entre o Irã e Israel, alianças crescentes entre a Rússia, a Turquia e outras nações islâmicas, influência crescente do globalismo e do secularismo, declínio da moralidade e da espiritualidade, engano e apostasia generalizados, desastres naturais e pandemias, e guerras e rumores de guerra. Estas não são meras coincidências, são sinais de que estamos vivendo no fim dos tempos e que Jesus Cristo virá em breve. Ao testemunharmos esses sinais, que se desenrolam diante dos nossos olhos, lembremo-nos de que estes não são os motivos para medo ou desespero, mas para alegria e esperança, como Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Enquanto aguardamos o seu aparecimento glorioso, vivamos com uma perspectiva eterna, nos afastando de uma vida de pecado, orando pela paz de Jerusalém, como a palavra de Deus nos ensinou no Salmo 122, versículo 6, e permanecendo em solidariedade com o povo escolhido de Deus. Sejamos também vigilantes e sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, pois não sabemos o dia nem a hora da volta de Cristo. Enquanto aguardamos a sua gloriosa aparição, sejamos luzes no mundo escuro, compartilhando a esperança e o amor de Jesus com todos os que cruzam o nosso caminho. Meu amigo e minha amiga, gostaríamos muito de ouvir a sua opinião na seção de comentários abaixo. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pedidos para que nós e outros que nos assistem possamos orar por você. Dessa forma, podemos criar uma comunidade de cristãos verdadeiros que apoiam uns aos outros em oração. E não se preocupe se não vir uma resposta ao seu pedido de oração. Isso não significa que sua oração não foi ouvida. Deus está trabalhando nos bastidores e Ele ouve cada uma de suas orações. Além disso, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto você busca compreender o coração de Deus para esta nação e seu povo. Nesses tempos turbulentos, devemos permanecer conscientes da volta de Jesus, vivendo em prontidão e orando fervorosamente por Israel e pela paz de Jerusalém.